Boa tarde a todos. Somos o escritório Almeida Nogueira, localizado na cidade de Assis, São Paulo. E elaboramos esse projeto interno de desenvolvimento profissional, no qual realizamos entrevistas com personalidades expoentes da área jurídica sobre temas importantes. Meu nome é Gabriela e sou advogada trabalhista. E eu sou a Ariadne, também advogada trabalhista no escritório Almeida Nogueira. Nossa entrevistada convidada é a doutora Tereza Cristina Narras e faremos um bate-papo sobre 2 temas. O primeiro será sobre novas tecnologias, qualificação do vínculo e subordinação. E o segundo tema será sobre a recente decisão do STJ em um conflito de competência sobre a ação de vínculo de emprego em contrato autônomo que deve ser proposta na Justiça Comum. A doutora Tereza, eu vou falar aqui bem resumidamente o currículo, porque é super extenso, né? É juíza da 2ª Vara do Trabalho no Itapecerica da Serra, coordenadora da Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social, professora doutora e pesquisadora. Acreditamos que a doutora Tereza certamente contribuirá muito com esses temas e passará uma mensagem muito importante a todos os advogados e pessoas ouvintes desta palestra. Nós, como um escritório do interior, agradecemos muito o aceite do nosso convite para colaborar com esse nosso projeto e podemos debater sobre temas tão importantes. Pois bem, adentrando ao primeiro tema, de novas tecnologias e qualificação do vínculo e subordinação, tem-se que com o advento de novas tecnologias e a ascensão das plataformas digitais, tem redefinido as fronteiras tradicionais do ambiente de trabalho, apresentando oportunidades e desafios inéditos para o universo jurídico. Hoje, conversaremos sobre as complexidades dessa interseção entre a inovação tecnológica e o direito do trabalho, explorando como a qualificação do vínculo e a noção de subordinação se adaptam a esse novo cenário dinâmico. Nesse sentido, a doutora pode falar como os trabalhadores estão se adaptando às mudanças tecnológicas em suas carreiras e quais são os principais desafios que enfrentam? Oi, bom, cumprimentar a todos, né? É um prazer para mim poder estar aqui me permita, a Gabriela e com a Ariadne. Eu acho muito interessante o projeto, parabenizar vocês por essa iniciativa. E estou para dizer que acho que eu mais aprendo aqui do que posso passar qualquer coisa para vocês com relação a isso, porque eu tenho dito que a vida dos advogados está bem complicada, com tantas mudanças. Eu falo, para os juízes já está difícil, para os advogados, então eu não queria estar na pele, porque realmente é muito complicado você ficar naquele meio de campo entre o cliente e o Poder Judiciário, né? E com essas incertezas e essas inseguranças jurídicas que a gente tem vivido ultimamente, né? O tema das plataformas digitais, das novas tecnologias, não é um tema novo, né? Apesar de ter caído, vamos dizer assim, na agenda no cenário nacional recente, entre aspas, recentemente, porque, na verdade, o tema ele já vem sendo debatido há muito tempo, né? E plataformas não é uma coisa tão nova assim como a gente está pensando, né? Então, é que nós começamos uma discussão tardia, e é interessante porque a gente começou essa discussão tardia, eu acho que pela via oposta, né? A gente não começou discutindo sobre inclusão, a gente está discutindo todos os temas, mas não está discutindo aquilo que realmente interessaria para a tutela do trabalhador e para o próprio desenvolvimento do direito do trabalho nacional, né? É mais ou menos o mesmo fenômeno que acontece aí com a terceirização, que a gente foi resolver sobre terceirização só em 2019, né, por um julgamento do Supremo, e achava que tudo de terceirização era resolvido pela súmula 331 do TST, quando, na verdade, o principal não se discutia, que era a descentralização produtiva. Então, quer dizer, o que me dá a impressão é que a gente sempre começa discutindo de uma forma tardia, e isso faz com que a dor seja muito maior do que se a gente tivesse preparado para a discussão anteriormente, né? Mas é isso. Certo, é verdade, né? A gente também percebe isso, e é como a doutora falou, é sempre o advogado que fica nesse fogo cruzado,
entre a cruz e a espada, né? E a gente fica, meu Deus, e agora? O que a gente faz? A gente tem que ver qual que é a melhor estratégia, o que a gente vai fazer. A gente quebra muita cabeça, né? Aqui, né, Gabi, no escritório. Verdade. Eu acho que a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que fazer tem que ter um divisor de águas aí. A primeira coisa é que a tecnologia não é um assunto novo, né? A tecnologia, a gente já começou a discutir tecnologia desde que descobriram a eletricidade, né? Faz 200 anos atrás a gente já teve um arranque aí com relação à tecnologia. Dentro daquilo que a gente vai falar de tecnologia de ponta e de revolução tecnológica, inteligência artificial e todos esses inúmeros nomes com relação que a gente tem com relação à questão do trabalho com robô e etc., nós tivemos um avanço muito grande, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E na década de 70, a gente teve um boom de tecnologia por conta da crise do petróleo. Era necessário que se reduzisse custos, e a partir daí a gente já começou com uma mudança profunda no tipo de relação de trabalho, onde a saída que as empresas encontraram foram colocar os trabalhadores para trabalhar à distância. Então, se a gente perceber bem a questão da descentralização do trabalho à distância, trabalho em casa e o trabalho com o uso de tecnologia, a discussão começou mesmo na década de 70, né? E a partir de 80, há uma verdadeira disruptura no direito do trabalho. Então, se a gente perceber, nós estamos falando de uma discussão que parece recente, mas que, na verdade, ela começou na década de 80, né? Lembrando que a nossa Constituição é de 88, né? Mas a abertura que o Brasil teve foi, todo mundo sabe, principalmente a abertura internacional, vamos dizer, de relações internacionais e de abertura do mercado econômico brasileiro, veio com o governo Collor, década de 90. Aí nós temos, quando a gente começa a falar em trabalho em plataforma, principalmente vamos ter que pegar um marco temporal com a crise de 2008, quando começa que a economia chamada economia colaborativa, ela deslancha. Ela já existia, mas ela deslancha. Por quê? Porque em 2008, com a crise das subprimes, o que acontece é que as pessoas têm que se recolocar. E lembra que os países, a questão do desemprego, de pobreza e desigualdade social, era um problema de país subdesenvolvido. E com a crise de 2008, o que acontece? Esse problema todo que os países subdesenvolvidos tinham, começa a ser um problema dos países desenvolvidos. Então, isso chama mais atenção e as pessoas acabam tendo que se recolocar. E como que elas se recolocam no mercado de trabalho? Pela plataforma. A plataforma, na verdade, é um instrumento, entre aspas, democrático e barato, né? É barato porque a pessoa consegue produzir, consegue consegue ter efetivamente um trabalho, ganhar alguma coisa e mesmo em meio a uma crise, que foi o que aconteceu na pandemia. Como todo mundo ganhou dinheiro na pandemia? Através de trabalho em plataforma, de uma maneira, em termos gerais, né? Uhum. É que quando a discussão começa a crescer no direito do trabalho, para a gente, e é o que está acontecendo agora, foi justamente por conta da questão do Uber. Mas se a gente perceber bem, na pandemia nós tivemos um movimento de trabalhadores entregadores, que foi um movimento que foi feito pelo WhatsApp, sem nenhuma instituição sindical ou associativa por trás, e sem nem o Ministério Público do Trabalho falar que, coitado do Uber, que estava, ou do Uber Eats, ou enfim, ou de todas essas plataformas de entrega, do que estava acontecendo. Foi um movimento que partiu dos próprios trabalhadores. E o que eles queriam? Eles não pleitearam carteira de trabalho assinado, eles pleitearam proteção para a saúde e melhores condições de trabalho, não necessariamente um vínculo de subordinação. Então, o trabalho em plataforma, eu acho que a gente tem que entender essa mudança do direito do trabalho, e essa mudança do direito do trabalho, essa ruptura do modelo tradicional para o modelo novo, não é um privilégio brasileiro, isso tem acontecido, é um movimento global, e a gente tem que entender isso dentro desse contexto. Nós temos novas formas de contrato de trabalho,
eu não chamaria de novas formas, as formas de contrato do trabalho sempre foram de duas naturezas, o autônomo ou o subordinado. O subordinado a gente tem a CLT, para o autônomo a gente não tem nada no país. Resumindo, é isso, em termos de proteção social. Onde está o problema? O problema não está no trabalhador não ter uma proteção legal, mas dele não ter proteção nenhuma, não é? Então, eu acho que a gente tem que parar de discutir o direito do trabalho a partir da CLT. A gente tem que discutir o direito do trabalho a partir da Constituição, como direito ao trabalho, as condições de trabalho decentes, né? E não discutir o direito do trabalho a partir da carteira de trabalho e da hora extra, ou do adicional de insalubridade, né? Aliás, tem uma discussão muito interessante que a gente vai ter a partir de agora, imagino eu, que é essa lei que sai com relação à igualdade de gênero, igualdade salarial, não é? E que o Ministério do Trabalho deu até o final do mês de fevereiro para as empresas inserirem um monte de dados para ver quem está violando e quem não está violando a legislação, né? Pela primeira vez, nós estamos discutindo direito à igualdade, não com base no 461 da CLT, porque o 461 causa mais discriminação do que igualdade, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar o paradigma, né? E mudar o estudo, ou seja, como é que eu vou ver o direito do trabalho daqui para frente? Eu tenho que ver o direito do trabalho, primeiro, a partir da expectativa do próprio trabalhador e a partir da organização empresarial, que também mudou, né? As empresas não são mais de formação vertical, onde você tem o chefe, o subchefe, o gerente, não tem mais isso. As empresas estão cada vez mais horizontais, né? As empresas verticais, com organização vertical, são as empresas, basicamente, as menores empresas. As grandes multinacionais, as grandes empresas, elas trabalham com verdadeiro, com vários tentáculos em diversos pontos. E aí onde a gente vai falar de subcontratação, da subcontratação e da descentralização cada vez mais, mais profunda dentro da produção. E olha só, e nós estamos discutindo Uber, quando, na verdade, nós temos, pelo menos, identificado pela OIT e pela Eurofound, que são organismos que estão estudando plataformas há muito tempo, nós temos pelo menos 15 tipos de plataformas que já foram identificadas. E algumas funcionando online, outras funcionando offline, outras funcionando em sistema misto, outras com trabalhador dentro da empresa, ou seja, é um mundo que a gente desconhece, né? Então, quer dizer, a CLT tem condição de proteger isso? Tem condição de regular isso? Não, não tem. O que os trabalhadores querem? Essa é a grande pergunta. O que os trabalhadores querem? Eles querem a CLT? O que eles querem, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, estudar a organização produtiva, estudar as empresas, né? Inclusive, agora no mês de março, vai ter um seminário que vai acontecer no Ceará, a Escola Judicial do Ceará, que está promovendo, onde um dos temas que vão ser discutidos é justamente isso, a formação complexa das empresas e as cadeias de produção virtuais, né? Nós estamos falando o quê? A gente está discutindo o quê? Trabalhador em plataforma de transporte? Quando, na verdade, eu posso ter uma linha de produção que começa em Assis e termina na Nova Zelândia, né? Nós estamos preparados para isso? Né? Nós estamos preparados para os acordos? Nós estamos discutindo direito sindical, ou seja, a gente está discutindo reforma sindical, estamos falando em liberdade sindical, e aí eu pergunto, a gente sabe o que é uma negociação coletiva internacional, quando a gente ainda tem o judiciário ditando norma em convenção coletiva, né? Então, eu acho que é bom a gente refletir se não está na hora da gente mudar o nosso enfoque, né? Mudar o olhar para onde a gente vai tentar resolver essas situações. E, principalmente, nosso trabalhador tem formação profissional para isso, né? Ou seja, a OIT tem um estudo muito interessante, que é do ano passado, se eu não me engano,
que fala a respeito do trabalho decente e plataformas, né? Esse estudo é um estudo que vem sendo feito eles têm uma doutrina e uma pesquisa muito avançada e muito longa a respeito disso, e as propostas e ela tem vários itens de proposta, como, por exemplo, adequar os trabalhadores aos tipos do contrato adequados, ou seja, o IT não está falando só em contrato subordinado, a questão da transparência, ou seja, nós estamos discutindo subordinação, quando, na verdade, o que a gente deveria discutir é transparência e privacidade, né? Garantia dos trabalhadores, por exemplo, poder recusar a tarefa ou não recusar a tarefa, o direito da informação, os trabalhadores têm informação suficiente, informação e formação, né? Ou seja, até que ponto a gente está dando tudo isso para os trabalhadores? Colocar um celular na mão não é formação tecnológica, né? E lembrando que o ano retrasado, em janeiro do ano passado, saiu uma lei super importante brasileira, que foi uma das primeiras leis que o governo Lula assinou, sobre inclusão digital. E a pergunta é, o que estamos fazendo pela inclusão digital do trabalhador? Né? Nós temos um contingente de trabalhadores que estão no mercado, basicamente, nossa economia trabalha com mão de obra e com commodities. Agora, eu tenho que reformar esses trabalhadores para as novas tecnologias. Vocês estão em Assis, vocês devem saber melhor que eu a questão dos campos. Está tudo informatizado e virtual. Né? Era isso que eu ia falar, doutora, que aqui a gente mexe muito com agronegócio, né? E quando entrou a pandemia, que as audiências começaram a ser praticamente 100% online, a gente teve muita assim, dificuldade, principalmente, né, os advogados de reclamante que não conseguiam, porque as pessoas não têm acesso à informação, não sabem, às vezes, nem como mexer no celular, como entrar, e é aquela dificuldade, ai meu Deus, como que liga o áudio, liga a câmera, e aí não ia, e tinha que ter aquela paciência, ia fazer o quê? Deixar parado o processo para esperar até quando vai acabar a pandemia para a gente poder. Então, assim, a gente vê essa rápida evolução tecnológica, mas a gente não vê, assim, uma qualidade de uma informação para essas pessoas, principalmente as pessoas mais simples, né, que às vezes trabalham no campos rurais, não tem muito acesso. Nossa, é verdade. Mas, na verdade, nessa situação, a formação não é nem da pessoa que trabalha no campo. Nós não tivemos nada. Nós fomos jogados. Verdade. Nós fomos jogados, todo mundo teve que aprender, eu acho que todo mundo aprendeu junto. E aí, quando todo mundo está sabendo como fazer, não, agora vamos voltar para o presencial. Exato. Foi bem isso. Como assim voltar para o presencial e retroagir tudo aquilo que a gente progrediu, não é? Ou seja, o foco, percebe que também no processo digital o foco está errado. Por quê? Porque o problema não é voltar para o presencial. O problema é investir toda essa energia e o dinheiro que está gastando com o presencial em novas tecnologias, não é? Porque, na verdade, o que a gente deveria cuidar é, se eu cheguei até aqui e avancei, imagina, o mundo inteiro está se voltando para o processo virtual, porque é muito mais econômico, mais eficiente, garante o acesso à justiça e, importantíssimo, dificulta ou impede a corrupção. Verdade. Tanto que a Colômbia tem desenvolvido muito, inclusive por uma questão de segurança, né? Ou seja, como você faz para atacar os cartéis, ou fazer os julgamentos dos processos de facções, etc., né? Você tem que colocar as pessoas de uma forma protegida, e nada melhor do que a tecnologia para fazer isso. Então, a questão é mais fácil eu voltar para trás, gastar o triplo de dinheiro público, do que eu investir num sistema de tecnologia que vai impedir tudo. Mas a pessoa mente, desculpa, você compra no Amazon um detector de mentira virtual que funciona muito melhor, não é? Mente no presencial também. Quase nada.
como é que o Poder Judiciário não investe nisso para saber se a pessoa está mentindo, se a sala está preparada? Tudo é uma questão de sistema, não é? Não é uma questão do juiz estar dentro do fórum, o advogado está dentro do fórum, ou seja, fica nessa guerra, é o que está acontecendo com as discussões com relação aos tipos contratuais também. Ou seja, é mais fácil eu ficar discutindo em cima de tudo que eu conheço, que um repete o outro, do que eu parar e criar mecanismos que efetivamente possam atender. Ou seja, tudo aquilo que é positivo, né? Por exemplo, no campo, no interior, que as distâncias são enormes, né? Eu estou trabalhando em Itapecerica já é difícil, 4 comarcas, 80 quilômetros para o trabalhador chegar para fazer uma audiência, muitas vezes para chegar ali no fórum e falar assim, sua audiência foi adiada, o réu não foi citado, é só para marcar a perícia, não tem acordo, sabe? Não faz sentido isso, não faz sentido. Se a gente está falando em mobilidade, em garantia de mobilidade, em questão de preservação do meio ambiente, como é que eu ponho todo mundo na rua de novo, né? É muito complicado tudo isso. Então, quer dizer, eu acho que a gente vive discussões antagônicas, né? E muitos discursos com base em estou protegendo direitos fundamentais, quando, na verdade, você mesmo está violando um grau muito maior esses direitos. Então, eu acho bem complicado isso, né? É uma coisa que a gente tem que repensar, tem que refletir melhor, né? Quanto você ganha de tempo não tendo que ficar o dia inteiro num fórum para esperar para fazer uma audiência que muitas vezes tem o resultado final naquele momento. Então, é bem complicado, né? É mesmo. Doutora, nesse sentido, quais medidas regulatórias seriam necessárias para garantir a equidade e a justiça nas relações de trabalho? Eu não sei se necessariamente uma medida, o que a gente precisaria, e isso eu venho defendendo faz muito tempo, nós precisamos de um verdadeiro código do trabalho, né? Ou seja, a CLT teve o seu papel, mas a CLT, ela é aplicável só para trabalhador subordinado. Ou seja, nós temos uma gama de trabalhadores que trabalham com vínculo de subordinação, e esses trabalhadores, eles realmente estão protegidos. E os outros trabalhadores? Vamos fazer a conta em termos percentuais. Eu não sei se não tem os dados atualizados, mas os contratos de trabalho com vínculo de subordinação, ou seja, com CTPS, giravam em torno de não mais que 30%. Isso quer dizer que eu tenho 70% da população que trabalha com outros tipos de contrato. E, a par disso, eu tenho um crescimento exponencial das MEIs, né? O que são as MEIs? As MEIs são os microempreendedores individuais, todo mundo sabe. Bom, mas esses microempreendedores individuais, eles são, na verdade, muitas vezes, trabalhadores, que têm uma roupagem de pessoa jurídica. Por quê? Porque com essa roupa de pessoa jurídica, ele tem um mínimo de proteção social, uma viabilidade de trabalhar melhor no mercado e em condições que ele quer negociar. Eu acho que a gente tem que começar a ouvir a voz do trabalhador. O trabalhador hoje, o que ele quer? Ele, primeiro, não é mais o trabalhador e nem o contrato, ele já não tem mais medo do seu empregador ou da sua organização empresarial. Ele precisa do trabalho? Precisa. A par disso, ele tem um monte de benefício social. Eu tenho certeza que vocês já viram vários casos do empregado chegar e falar assim, não quero ser registrado porque eu estou ganhando benefício social. Certeza absoluta. E aí, ele vai ficar sem o registro porque ele está ganhando esse benefício. Ora, é mais ou menos os movimentos que nós estamos tendo em várias partes do mundo, que veio principalmente depois da pandemia, o movimento de eu vou sair, eu vou deixar o emprego, o movimento da lentidão, porque eles querem forçar que o empregador aceite condições de trabalho que para eles são importantes, por exemplo, flexibilidade, condições de negociar as condições de trabalho. E daí vocês vão falar, mas o número de trabalhadores é muito maior. Pois é, o número de trabalhadores ele é muito maior do que a vaga de emprego,
para os casos que nós estamos dizendo de trabalhadores que não têm especialização de mão de obra. Agora, cargos que eu preciso de especialização de mão de obra, está faltando trabalhador. E quem está cuidando da formação desses trabalhadores é a empresa, porque nós não temos um programa. Então, nossa deficiência, fora falar em lei, começa numa questão muito simples. A gente tinha que resolver primeiro a questão da educação no país. Nós precisamos de um ensino primário, de um ensino médio e de um ensino profissional que possa atender a realidade do mercado. E detalhe, a realidade dos nossos trabalhadores, ou futuros trabalhadores. Gabi, você tem filho? Uhum. Teu bebê está com quantos anos mesmo? Com 2 anos. Com 2 anos. Você vai ver o teu filho chegar na escola e falar assim, para que eu tenho que ficar aprendendo esse monte de matéria que não vai me servir de nada para a vida? Verdade. Não, eu lembro da nossa época, né? A gente falava isso para os nossos pais. Pois é. Isso. Você é bem mais nova que eu. Ó. Na tua época já era assim. Agora só piorou. Porque o que acontece? Os currículos não são adequados, a formação não é adequada. Então, nós temos um problema de formação desde a infância. Precisamos de alimentação saudável para as pessoas, porque alguém que vai para a escola para poder fazer café da manhã, almoço e a merenda da tarde, essa pessoa vai ter altos déficits de formação fisiológica para poder aprender, não é? Ou seja, foi o que aconteceu na pandemia, fecha a escola e agora vai comer aonde, né? Então, quer dizer, são várias questões que estão interligadas e que tem que ter uma ligação com o que vai ser. Bom, agora que isso aqui está resolvido, a questão da educação e da saúde, do saneamento básico está resolvido no país, agora eu preciso resolver a questão da legislação. Eu preciso ter uma legislação que consiga permitir outros tipos, não é outros, a legislação que permita tipos de contrato, nós temos. O que não está na CLT está no Código Civil. Regulamentação geral, é a lei base. Ou nas leis especiais. O que acontece, desculpa, é que nós não temos tutela para esse outro tipo de trabalhador. Por exemplo, nós não temos um estatuto ou uma legislação do trabalhador autônomo. Verdade. Dá um exemplo. Na Espanha, na Itália, bom, é uma diretiva da União Europeia que fala da questão dos trabalhadores semidependentes, vamos chamar assim. Os semidependentes é aquele que não é nem trabalhador subordinado, nem trabalhador autônomo absoluto. Ele tem uma proteção social mínima. Então, por exemplo, se eu sou trabalhador, eu não quero trabalhar de forma 100% subordinada. Com tecnologia, sem tecnologia, enfim, isso aí é um outro problema, isso aí é meio para a execução do trabalho, né? E aí, eu sou uma trabalhadora semidependente, eu presto o meu trabalho para uma ou duas empresas. Nesse caso de prestar o trabalho para uma ou duas empresas, eu sou uma semidependente. Bom, se eu quiser ficar grávida no Brasil, que proteção eu vou ter social? Nenhuma. Basicamente nenhuma. Não precisa ir muito longe. O trabalhador oh, meu Deus. Intermitente. Trabalhador intermitente. Já tive uns 2 casos na vara. A pessoa trabalha, como vocês sabem, o intermitente, ele trabalha nos dias que ele é chamado, não é? E aí, quando ela ficar grávida, quem vai pagar o benefício para ela poder ter a criança? Ninguém quer pagar. Nem o empregador, nem a Previdência. Porque ela é uma trabalhadora intermitente. Então, ela não tem direito à licença. Não tem direito a férias, não tem direito a nada. Não, mas ela está recebendo. Mas não tem, ela não vai gozar. Então, quer dizer, o contrato intermitente é um contrato ruim? Não, ele é um intermitente. Depende da atividade do trabalho do empregador. Ou para quem ela vai prestar o serviço. Por isso é intermitente, depende da atividade e da demanda do trabalho. Não é que todo mundo tem que ser intermitente, não é?
Então, a gente vive discrepâncias de interpretação, de aplicação e de ausência de legislação. E essa ausência toda de legislação é o que acaba viabilizando e abrindo o espaço para o ativismo, em todas as suas formas. E isso abre o espaço para o conflito que a gente está vendo entre tribunais. Não é? Quando o Supremo, ele decide e fala, é descentralização, e agora isso está... Essa decisão da descentralização, que fala em novas formas de prestação de serviço, novos tipos contratuais, que não são novos coisa nenhuma, como eu falei para vocês, são tipos que já existiam, mas que não estão regulamentados. E que não estão na CLT. Cabe na CLT? Não cabe na CLT. É isso. Por quê? Porque a CLT nada mais é que um contrato por adesão, onde você adere, está fixada aquelas condições de subordinação. E é assim desde 1943, com uma mudança ou outra, toda retalhada, cada vez que vem uma mudança acaba ficando pior, né? Por que a gente não teve até agora a reforma, a revogação da reforma? Não vai ter, porque não tem espaço político e econômico para isso. E você vai fazer o quê? Você vai revogar a reforma, contudo vai começar toda uma discussão, olha o prejuízo, né? E o prejudicado maior vai ser o trabalhador, né? Então, na verdade, o que a gente precisaria ter era um código que pudesse abarcar outros tipos contratuais, ou então, já que não quer fazer um código, que faça uma lei do trabalhador autônomo. Vamos fazer uma lei do trabalhador autônomo, colocamos ali plataforma, coloca tudo, né? Eu cheguei a redigir um projeto para um deputado, que o mandato dele venceu na última gestão, mas no fim isso tudo ficou arquivado, onde a proposta era que trabalhadores em plataforma, primeiro, abarcava todo e qualquer tipo de plataformas que existem hoje e as que a gente não sabe que vão ainda vir a existir, e que dava uma proteção social, não só para os trabalhadores subordinados, para eles eu tenho a CLT, mas que daria também a opção dele eleger que tipo de contrato ele quer. Subordinado, não subordinado. Ok, se você não quer subordinado, ou se com teu empregador, também não tem problema, ele vai ter proteção do mesmo jeito. Ele vai ter proteção social, ele vai ter salário, vai ter tudo. E ainda o projeto foi mais longe na proposta que eu tinha feito, que se concedesse a proteção, inclusive aos MEIs, porque MEI nada mais é que um trabalhador com a roupagem de pessoa jurídica. Eu sei que o tema é polêmico, eu sei que o tema pode causar estranheza, até por conta da própria tradição do direito do trabalho, que o direito do trabalho sempre trabalhou com o empregador pessoa física, mas eu não vejo, dentro do contexto do nosso direito do Brasil, da nossa sociedade, de se estender, sim, uma proteção ao trabalhador microempreendedor individual, né? E é um fenômeno que não só está acontecendo no Brasil, mas em diversos países da América Latina que têm problemas de desemprego e de desigualdade social, né? Então, quer dizer, seria uma forma de estender a proteção que esses trabalhadores têm e de poder fazer com que eles sejam inseridos dentro do programa do trabalho decente, né? Com todas as peculiaridades que o programa tem. Realmente, né? Acho que a gente precisa construir uma base sólida, né? Para um futuro onde a tecnologia, né, e os direitos trabalhistas eles coexistam de maneira harmoniosa, né? Que vai ser benéfica para todos. E é o que falta ainda hoje, né? E apesar de, como a doutora disse, já ser um assunto já antigo, ainda estamos aí sofrendo debates e posicionamentos e discussões, e quem sofre, na verdade, são os trabalhadores, porque não tem nada concluso, né? Nada sólido. Então, é bem complicado, né? Só aumenta a insegurança jurídica, né? Eu ia falar. E aí aumenta os casos de insegurança jurídica, porque juízes e tribunais, cada um entendem de uma forma e vão aplicando conforme, né, aquilo que acreditam, de acordo com a legislação.
Então, para isso que existe o sistema de precedentes, né? A ideia do sistema de precedentes, tanto na Constituição, como na reforma do Código de Processo Civil, e na própria reforma da CLT, quando se regulamentou a questão da transcendência, né? A ideia é, vamos formar um sistema de precedentes em que a gente possa ter uma mesma leitura, uma mesma interpretação, né? Sobre diversos temas. E sobre os temas mais polêmicos, né? Então, é para isso que serve. O que não dá é para o juiz escolher o precedente que ele vai aplicar, né? Me parece. Esse eu aplico porque eu concordo, esse eu não aplico porque eu não concordo. Então, quer dizer, aí você acaba ficando com um problema grave, porque é uma questão de você estar violando também a Constituição. Ou seja, a hierarquia dos julgamentos, né? Não adianta, o dia que você for ministro, você pode fazer o que você quiser, faz o acordo que você quiser e propõe, né? Agora, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal fixa um precedente, ou o Tribunal Superior Eleitoral, sempre foi assim com súmula, a gente sempre obedeceu súmula, né? Então, quer dizer, o TST fixou uma súmula, posso não concordar, ressalvo o meu entendimento, aplico, vou fazer o quê? Vou esperar ele chegar até o TST, para o TST falar assim, olha, tem que aplicar o que eu já decidi. Aproveitando já esse gancho, né, gente, então, já vamos dar a introdução ao nosso segundo e último tema do dia, que é sobre o STJ, né, em recente julgamento de um conflito de competência que discutia a formação de vínculo de emprego em contrato autônomo, definiu que a competência para julgar uma ação indenizatória que se baseava na alegação de desvirtuamento de um contrato de natureza autônoma, ainda que tenha o objetivo de reconhecer um vínculo de trabalho, é de competência da Justiça Comum, né, da Justiça Estadual. E aqui a gente ressalta que essa decisão do STJ nesse conflito de competência foi ajuizada na segunda vara do trabalho de Itapecerica da Serra, onde a doutora Tereza, né, aqui presente, atua nessa vara, e vem afastando a própria competência com base na jurisprudência do STF, né, do tema 725. Então, a gente gostaria aqui que a doutora comentasse sobre esse seu posicionamento, né, desses casos, e também discorresse um pouco aí dessa decisão aí do conflito de competência do STJ. Essa decisão, ela é polêmica, né, mas como todas as decisões que envolvem esse tema têm sido polêmicas. Na verdade, é o seguinte, eu fiz um estudo a respeito, estudei todos os precedentes do Supremo, para poder chegar a essa conclusão. A conclusão que eu cheguei é que, na verdade, o que o Supremo tem interpretado é que, vamos dizer assim, o Supremo está dentro daquilo que eu entendi e que agora o STJ acaba por confirmar. É uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. O que acontece? Você tem um contrato de trabalho. Eu estou falando dos contratos escritos, basicamente, o caso foi fundado num contrato escrito, contrato autônomo escrito. E é interessante porque não era nem Uber, nem cooperativa, era um contrato, pura e simplesmente, contrato de natureza autônoma, prestação de serviço regulado pelo Código Civil. Um outro detalhe interessante do caso, o trabalhador não era o médico, não era o trabalhador da Bolsa de Valores, enfim, de outros casos que o Supremo julgou, que ganhava um salário de 100 mil por ano, ou muito mais que isso, ou por mês. Um trabalhador, um salário normal, né? Um salário ali rodando entre 1 e 2 salários mínimos. Então, quer dizer, o que me chama a atenção disso aqui, nós não estamos falando de uma questão de salário para definir a competência ou para definir o contrato. Nós estamos falando de natureza jurídica do contrato, né? Se eu tenho um contrato de natureza escrita e esse contrato é de natureza civil, dentro da teoria dos negócios jurídicos, quem teria competência para resolver o contrato, se ele tem algum tipo de vício de consentimento ou vício social, seria o juiz do cível, dentro da teoria do direito civil.
O que sempre aconteceu, e que é uma tradição no direito do trabalho, é que toda vez que há prestação de serviço, o trabalhador, ele leva esse contrato, ainda que de natureza não subordinada para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho decide de forma incidente a fraude, ou seja, a nulidade do contrato de natureza civil. Que a competência, em princípio, não seria da Justiça do Trabalho. Tanto que o juiz, quando ele decide a fraude na trabalhista, comece a prestar atenção nas sentenças. O juiz, ele fala, houve fraude, o contrato é nulo. Dificilmente você vai ver uma decisão que diz, declaro a nulidade do contrato. O juiz declara o vínculo de emprego subordinado. Não é isso? Ele desconstitui o negócio de natureza civil e constitui um negócio de natureza trabalhista. Processualmente é isso que acontece. E aí, me parece que o raciocínio que o Supremo está fazendo é esse. Ou seja, se eu tenho um contrato que é de natureza civil, a desconstituição desse negócio, ou de natureza comercial, como acontece com o representante comercial, a desconstituição desse negócio não pode ser do juiz trabalhista. Ele tem que ser do juiz do cível. Então, se o juiz do cível falar, houve fraude, houve coação, enfim, qualquer tipo de vício social ou de consentimento, ele vai desconstituir. E aí vai sobrar o quê? O vínculo trabalhista. Porque a prestação de serviço ocorreu. A outra situação, e essa situação ainda não tive oportunidade de decidir, mas me parece que seria, seguindo essa linha lógica de raciocínio, os casos em que o trabalhador não tem contrato escrito e não tem contrato nenhum. Nessa situação, me parece que a competência é trabalhista. Por quê? Porque a presunção, quando não existe um contrato especial, é de que o vínculo é trabalhista. Isso está na CLT. Você pega lá, contratos por prazo determinado, um contrato de experiência. Se eu não assino o contrato de experiência, ele não é de experiência. Ele é um contrato por prazo indeterminado. Se eu não assino um contrato intermitente, se eu não registro uma intermitência de contrato, ele é um contrato por prazo indeterminado. Então, prevalece a presunção de que o contrato é subordinado, e não que ele é de outra natureza. Agora, se você tem um contrato firmado de outra natureza, a presunção é de validade daquele contrato, até que se declare a nulidade desse contrato. Esse me parece que é o raciocínio que o Supremo está fazendo, que foi, inclusive, a razão do voto do STJ. Agora, vamos ver se é isso mesmo, porque, claro, o STJ é quem tem a competência constitucional para resolver essa questão, decidiu dessa forma. Se for um recurso desse processo para o Supremo, vamos ver o que o Supremo vai falar e se é esse o raciocínio mesmo que o Supremo quis fazer. Por que esse raciocínio? Porque em algum dos votos, que eu já não vou me lembrar qual, porque são muitos os casos que chegaram lá e diferentes situações jurídicas, em algum deles o Supremo fala assim, há exceções. Claro que há exceções. Há exceção de um eventual vício no negócio jurídico. Por exemplo, uma fraude à lei. Né? Se eu tiver uma fraude à lei. Então, me parece que a ideia, ou seja, a interpretação é essa. É uma mudança de paradigma? É uma mudança de paradigma. De interpretação jurídica. Pode o Supremo fazer isso? Pode, a interpretação da norma jurídica. Aliás, não só pode, como cabe ao Supremo Tribunal dizer efetivamente da última palavra em matéria constitucional, não é? Então, sinceramente, não cabe a mim, em primeira instância, em Itapecerica, ficar discutindo com o Supremo Tribunal Federal.
É como eu falei, aplicar o precedente está aí para ser aplicado. Eu posso não concordar Uhum. a interpretação, mas me parece que essa não concordância, eu posso ressalvar a minha opinião e simplesmente aplicar o precedente. Eu acho que fugir da aplicação da decisão dos tribunais superiores é uma coisa um pouco complicada, né? E eu acho que é causar insegurança jurídica e também violar a ordem constitucional, né? Pode ser que o Supremo mude? Pode. Eu vou dar um exemplo. Quando foi publicada a emenda 45, as primeiras ações que chegaram no Supremo com relação ao servidor público, o Supremo reconhecia a competência da Justiça do Trabalho. Depois houve uma ADIM, e a partir da ADIM começou uma flexibilização no entendimento, até o Supremo chegar à conclusão que a competência para julgar contratos entre poder público e servidores públicos era da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho. Nós estamos falando exatamente da mesma situação, não é? Ou seja, não tem nada de novo. E hoje, inclusive, tem vários julgamentos, posicionamento assentado do Supremo, do STJ. Se a questão discutida é de natureza estatutária, a competência não é da Justiça do Trabalho. E o Supremo foi mais longe, reconhecendo a competência da Justiça comum para julgar greve de servidor público. Se greve não é uma matéria trabalhista, então, quer dizer, o que está acontecendo agora nessa discussão, como eu disse para vocês, me parece que não é novidade. É que agora o grito está maior. Porque se trata de uma questão de, entre aspas, perda de competência em razão de uma tradição jurídica de interpretação. Essa perda de competência já está acontecendo há muito tempo, ela está acontecendo. E foi assim com o servidor, foi assim com o advogado, foi assim com o representante comercial, e etc, etc, e etc. Então, é uma evolução de acordo com os casos que vão aparecendo no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a conclusão que eu cheguei, que me pareceu mais razoável, era essa. Do Supremo querer que quem aprecie a matéria contratual civil seja o juiz da vara civil e não o juiz trabalhista. Perfeito. É essencial, né, compreendermos a relevância dessa determinação, ou seja, a importância de reconhecer que a competência para julgar questões trabalhistas não se restringe exclusivamente à Justiça do Trabalho. Bem como destacado também pela ministra Nancy, né, requer uma análise minuciosa das circunstâncias que envolve o contrato em questão. Por isso é necessária essa abordagem holística nesses casos, levando em consideração não apenas a legislação específica do trabalho, mas também os princípios gerais do direito contratual e civil. Assim, cabe a nós, profissionais do direito, orientar, né, nossos clientes sobre a melhor estratégia a ser adotada, levando em consideração não apenas os aspectos jurídicos, mas as também nuances práticas processuais envolvidas em cada caso, né? Então, temos aí que analisar um por um, com paciência, né? Todas as áreas do direito. Sabe o que eu vejo, Gabi? Muita gente falando, muitos colegas também, tem muitos amigos, advogados, muitos alunos, né? E eu sempre me comunico com todos eles. E o grande medo do advogado é ficar sem causa, falar assim, não, agora eu vou ficar sem emprego, né? Porque eu sou advogado trabalhista. Engano seu, meu senhor, você vai ter emprego, vai ter trabalho triplicado. Porque, na verdade, o que o advogado trabalhista precisa entender é se ele quer ser um advogado só de CLT ou se ele quer ser um advogado trabalhista. E um advogado trabalhista hoje, as questões estão tão complexas, faz tanto tempo que a gente está mexendo com direito civil, você tem que saber civil, economia, administrativo, tem que saber um pouco de tudo. Não tem como resolver a questão desde o ponto de vista só da CLT. Vai ter que estudar, sim, outras matérias. E na verdade, isso não é ruim, porque o direito do trabalho é muito maior que o direito simplesmente que o contrato de trabalho subordinado.
né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso, até para poder estender a tutela para todo tipo de trabalhador. Isso que eu estou falando, não sou só eu que penso, não, né? A Tereza está pensando isso, não. A OIT já deu todos os documentos que a OIT vem publicando, especialmente desde a pandemia, a OIT vem falando. Isso se aplica isso se aplica para todo tipo de trabalhador, e não somente para o trabalhador subordinado, né? Vamos pegar um exemplo, a Convenção 190, que o Brasil ainda não ratificou, que é a convenção mais importante que trata do assédio, e que trata da questão do assédio em todos os seus níveis, não somente no nível presencial, porque cada vez mais cresce o tipo de trabalho que é realizado via plataforma, ou virtualmente, né? Então, quer dizer, essas questões são todas muito ampliadas, e é isso que a gente precisa entender. Bom, então, esse foi nosso bate-papo de hoje, doutora, a gente vai encerrar por aqui. Nós agradecemos imensamente a sua participação, por contribuir com esse nosso projeto, com esses debates tão relevantes, né? Foi enriquecedor explorar esses desafios que cercam esses temas complexos, e nós esperamos que essas reflexões compartilhadas, elas tenham proporcionado uma compreensão mais profunda, né, sobre as tecnologias, e bem como a autonomia contratual e essas relações de emprego, né? Então, assim, como profissionais comprometidos, nós temos a responsabilidade de continuar aprofundando nossos conhecimentos e contribuindo para o desenvolvimento de práticas justas e equitativas, né? Então, nós esperamos que essa palestra ela tenha servido como aqui um ponto de partida para uma discussão mais ampla e profunda sobre esses dois temas aqui discutidos hoje, né? Então, muito obrigada mais uma vez por sua participação, e ficamos honrados aqui com a sua presença. Obrigada pela disponibilidade, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, mais uma vez parabenizar por essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e falar para o pessoal, me seguir aí no Instagram, eu tenho colocado notícias ali de cursos, palestras, a gente tem feito muitos cursos virtuais ou então híbridos, e muita coisa gratuita para o pessoal poder se atualizar. Então, é só me seguir ali no Instagram, tereza.narras, e que a notícia está ali, também põe no Facebook e no LinkedIn. Olha, muito obrigada pela oportunidade, e eu estou à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Eu espero, pelo menos, que eu cause polêmica, para que as pessoas possam refletir e discutir, para que a gente possa ter um direito do trabalho melhor e mais inclusivo. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.